Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Jorginho mais perto? Será? Será que essa novela está chegando ao final? E o Pedrinho, hein, presidente do Vasco, avisou que vai jogar em São Januário clássico contra o Flamengo. Ele já enviou um ofício à CBF. A gente vai trazer para vocês os bastidores dessa situação. Tem papo de Andreas Pereira de volta ao Flamengo? O que será que tem por trás disso? Pedro voltando, enfim, o artilheiro voltando. A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui pra gente. Então já solta o dedo no like, o like de vocês ajuda o nosso conteúdo e ajuda a gente a seguir fazendo conteúdo aqui para vocês, beleza? E você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho também, galera. Vamos lá, vamos começar falando sobre o Jorginho. Para quem acompanha a gente aqui, lá no Placar Aberto, em outras plataformas, em outras redes, falamos que durante a estadia do Jorginho aqui no Rio de Janeiro, o empresário dele apresentou ao intermediário da negociação, o Dudu Batista, uma espécie de contraproposta, né? Essa contraproposta foi levada pelo Dudu Batista ao José Boto, que é o diretor de futebol do Flamengo, diretor técnico do Flamengo, no último domingo, numa reunião entre as partes, como trouxe meu amigo Paparazzo Rubro-Negro, ele trouxe lá sobre essa reunião. E, de fato, Dudu Batista apresentou ao José Boto essa contraproposta, tá? O Boto levou esses valores, essa contraproposta na mesa do BAP, presidente do Flamengo, e aguarda o ok dele para enviar ali a oferta no papel passado, tudo direitinho, para o Jorginho, com tudo aquilo que foi colocado na mesa pelo Jorginho. Segundo pessoas de dentro, né, pessoas de dentro do Flamengo, as duas partes diminuíram os valores, diminuíram ali cada um, na verdade, a parte do Jorginho diminuiu um pouco o valor, o Flamengo aumentou um pouquinho, um puxou daqui, outro puxou de lá, e eles ficaram perto de, enfim, um final feliz. Vale lembrar que o Jorginho, né, que para o Jorginho disputar o Super Mundial de Clubes pelo Flamengo, ele tem que rescindir o contrato com o Arsenal. No dia 16 de abril, o empresário dele, João Santos, vai se reunir com o Arsenal, com o André Berta, que é o novo diretor de futebol do Arsenal, foi anunciado na semana passada, né, para discutir sobre essa saída do Jorginho, como é que ela vai ser feita, enfim, o Arsenal tinha demonstrado interesse numa renovação por um ano só, o Jorginho não quer um ano, o Jorginho quer mais tempo de contrato e o Flamengo oferece 2 anos e meio a 3 anos de contrato para o Jorginho e a oportunidade de ser protagonista. O Flamengo oferece isso ao Jorginho. Oportunidade, galera, de ser protagonista. No Arsenal, se ele ficasse por lá, por exemplo, né, ele continuaria sendo o banco de reservas e jogaria ali 25% a 30% das partidas pela temporada, né? Muito pouco. Não é isso que o Jorginho almeja. Então a gente está perto aí do fim dessa novela envolvendo o Jorginho, tá? E o Andreas Pereira, hein? O que será que tem aí em relação ao Andreas Pereira? Recentemente, alguns colegas trouxeram, né, a informação de uma procura do Flamengo pelo Andreas Pereira em janeiro, na janela de transferências de janeiro. A informação que eu tenho é que houve sim uma consulta, mas que não avançou para uma proposta devido aos números que envolveriam essa negociação, tá? Uma pessoa me disse o seguinte, que o Flamengo teria que fazer uma oferta na ocasião de 20 milhões de euros para cima para ter o Andreas Pereira. E aí o Flamengo, né, vocês sabem, o Flamengo na janela de janeiro estava bem mais contido, não estava fazendo altos investimentos. O Flamengo, obviamente, não avançou numa proposta.
Há quem acredite que o Flamengo possa fazer uma oferta pelo Andreas Pereira no meio do ano. Então eu vou trazer para vocês aqui o que eu tenho sobre isso. Né? O Andreas ele nunca escondeu que tem vontade de jogar no Flamengo novamente, tem vontade de vestir a camisa do Flamengo de novo. Mas para isso acontecer, gente, o Flamengo tem que fazer um investimento alto. Né? Ele não sai do Fulham agora por menos de 18 milhões de euros. E olha só, o Andreas Pereira tem 29 anos, ou seja, ele não é mais nenhum menino. Pelo contrário, vai fazer 30 anos. É uma idade que, quando você faz um investimento desse, depois você não consegue ter o retorno financeiro. Você tem, obviamente, o retorno esportivo, o retorno dentro de campo. Ele tem mais 2 anos de contrato por lá, na verdade é 1 ano, e se ele jogar 6 jogos, né, na próxima temporada já renova automaticamente. Então todo mundo trabalha nesse cálculo de mais 2 anos de contrato. E, enfim, então por isso o Fulham está muito confortável em pedir os altos valores que pede em relação ao Andreas Pereira. Aí eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vale a pena o Flamengo investir esse valor, 18 a 20 milhões de euros, no Andreas Pereira na próxima janela de transferências? Qual a opinião de você, torcedor que está assistindo a gente? Deixa aqui nos comentários que eu quero escutar vocês. Eu sei que o Andreas é um nome que causa sempre muita polêmica entre os torcedores do Flamengo, né? Falando em polêmica, treta à vista com o Vasco, porque o presidente do Vasco, Pedrinho, enviou um ofício, tá? Pedindo para disputar o clássico contra o Flamengo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário. Ele disse o seguinte: se tiver que ser com torcida única, será com torcida única. Foi o que disse o Pedrinho em entrevista ao canal Podcast Cruz Maltino. Ele falou o seguinte, ó. Falou: vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única, porque em São Januário é 95. Os outros 5 ficam para as questões de segurança. Se a CBF, o Ministério Público e o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Ele tinha dito que ia encaminhar o ofício, já 8 horas da noite já deve ter encaminhado esse ofício, para lutar para que Vasco e Flamengo seja disputado em São Januário. O tema causou muita polêmica, a informação que eu tenho é que já ligou o sinal de alerta, na diretoria do Flamengo, que já está acompanhando o caso, vai colocar o jurídico, né, para acompanhar essa situação também, porque é um tema que causa preocupação, né, por conta da segurança. Essa questão aí de torcida única, o Pedrinho deixou claro que se tiver que ser torcida única, né, vai ser torcida única e acabou. Mas quem é que determina isso? Não é o Pedrinho que determina isso. Pedrinho, eu sei que ele está numa situação complicada, sendo muito criticado pelos torcedores do Vasco, enfim, teve toda aquela questão lá envolvendo o Nilton Santos, então ele sabe que essa situação mexe com a torcida, né, a torcida gosta dessa narrativa, enfim, então vamos ver o que vai acontecer, porque esse jogo é daqui a pouquinho, é pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? E o Pedro, hein? O Pedro está voltando, é isso mesmo, excelente notícia hoje. O Pedro foi reintegrado ao elenco, já está treinando junto do elenco do Flamengo, né? Está nessa fase final de recuperação. E o Felipe Luiz, durante a entrevista coletiva, eu fiz essa pergunta para ele e ele disse que conta com o Pedro nesse mês de abril. A informação que eu tenho é que lá para meados de abril, para a reta final de abril, o Flamengo deve colocar o Pedro em campo com o intuito de prepará-lo para que ele esteja muito bem fisicamente para disputar o Super Mundial de Clubes pelo Flamengo, que acontece, né? Começa em junho. Então, até lá, a expectativa do Flamengo é ter o Pedro bem e em forma, tá? E aí, o boletim médico do Flamengo, o Flamengo soltou o boletim médico sobre o Léo Pereira.
Não foi constatada lesão, tá? Após pancada e substituição com dores contra o Internacional, o Léo Pereira se reapresentou normalmente, fez o exame clínico que não indicou lesão. Nessa segunda-feira, fez trabalho regenerativo juntamente com os titulares que jogaram contra o Internacional. O Gerson fez exercícios específicos e individualizados no campo do CT. Então, o Gerson aí, vamos ver como é que ele vai evoluir para ver se tem condições de jogar, de viajar e jogar na estreia do Flamengo na Libertadores. A Arrascaeta iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia no último sábado, folgou no domingo, deu sequência nessa segunda-feira e segue o planejamento da recuperação, né, de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Também é dúvida ainda para a estreia do Flamengo na Libertadores. O Danilo segue o planejamento de recuperação, está fora da estreia do Flamengo na Libertadores. E o Matias Vinha também está seguindo lá o processo de recuperação. Mas a boa notícia, galera, realmente é essa aí, a do Pedro. Há muita expectativa. O Flamengo precisa do Pedro, porque o Flamengo cria muitas oportunidades, né? Tem muito volume, mas não consegue transformar essas oportunidades em gols. Perde muito gol esse time do Flamengo. Então, o Pedro é um jogador que tem ali a pontaria, né, acima da média para o nível do futebol brasileiro, e esse retorno dele é uma excelente notícia para o Flamengo. Beleza, galera? Fiquem ligados aqui. A qualquer momento a gente volta com novidades para vocês. Então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos que vamos. Acompanhe a gente também lá no Placar Aberto de segunda a sexta, das 18 às 19h30. Tem muita resenha com José Elan, né, Lucas Pedrosa e o Paparazzo Rubro Negro. Beijo para vocês, galera.